gente está num clima tão pesado. Esses dias eu comentei com vocês aqui do cansaço, né? Até fiz uma live com o psicólogo ontem, né? Com o doutor Ivan, a gente fez o podcast do Eu Acredito, eu falei sobre esse assunto. A gente está num nível de esgotamento, de cansaço absurdo esses dias. Então, assim, quanto mais luz você carregar, mais as trevas vai te atacar. Quanto mais luz você tiver, mais as trevas vão te atacar. Alguém já ouviu aqui os crentes dizendo: eu não gosto de orar e jejuar, porque parece que quando eu começo a orar e jejuar dá tudo errado. Alguém já ouviu isso? Quando eu começo a orar e jejuar dá tudo errado. As pessoas parecem que, em vez de pegar a pressão do mundo para alavancar e buscar, mas tem muita gente, meu irmão, que, em vez de se lançar, elas recuam. Então, dizem, é melhor não orar, é melhor não jejuar, é melhor não me comprometer com o evangelho, porque todas as vezes que eu tento me aproximar de Deus, parece que as coisas começam a dar tudo errado. Olha aí, ó, muita gente já ouviu, a irmã Ivani, a Atalaia do Fim, a irmã Luciana, a irmã Vilma, né, tá com crise de ansiedade. É outra coisa que está dando muito, meu irmão. Muita gente com crise de ansiedade. A irmã Ivanice, que o pai dela dizia, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. E muita gente... Irmã Célia, não, irmã Célia. A resposta aí está em Mateus 22:30. No céu nós seremos como anjos, e anjo não se casa e não se dá em casamento. Nós teremos um corpo glorificado. Então, olha aí, a irmã Glória está dizendo que ela e os filhos jejuaram hoje, também foi dia de muita batalha. O irmão Anderson tá andando num cansaço, numa fadiga muito grande. Ontem, por isso que é muitas vezes bom conversar com um psicólogo, nosso doutor Ivan falou algo assim. Qual é o problema hoje? Inclusive, a gente tem aqui em casa, eu e a missionária, a irmã Luciana está bem perto do México, né, irmã Luciana? Eu e a missionária, a gente tem um grupo de dicas. Então, quando a gente vê algo interessante, de dicas, a gente coloca lá. Então, assim, existe essa questão, irmãos, do celular sempre tá te dando informações. Só que entre eu receber a informação e eu executar, então a janela da informação ela é mais prazerosa do que a execução. Então, veja bem, toda hora que você pega o celular, por exemplo, a gente que vê notícia, antes de eu entrar na live aqui, por exemplo, eu li as duas notícias que o irmão Mires me mandou, das pessoas indo para a China para buscar medicina, a questão da distração da mídia sobre a questão do caso Epstein. Você vê que toda hora tua mente, ela abre com frequência um nível de conhecimento. Então, você vai e você recebe uma informação. Então, imagine que você aprende uma receita lá, uma receita de uma dieta. Você vai pegar, e tem gente que tem grupo de si próprio, né? A pessoa faz o grupo para si próprio, você manda lá. Então, talvez você tenha aí no teu celular um monte de dica, um monte de vídeo, mas você não executou nada. Porque é mais prazeroso você ter essa janela no teu cérebro de receber algo novo do que executar o algo novo. Então, por que o algo novo se torna um pesado? Porque a tua mente ela tá viciada em informação e você não consegue executar.
Você não consegue colocar em ordem as coisas. Então, quanto mais informação você recebe, menos você executa. Eu acredito que vocês estão me entendendo, né? Do âmbito psicológico. Então, imagine que a nossa vida sem celular, e aí eu me incluo, porque eu tenho 45 anos, ela é totalmente diferente. Né? A gente que viveu muito tempo sem o celular, a gente que passou muito tempo sem o celular, a gente tinha uma vida totalmente regrada, irmão. A gente não vivia tão cansado, tão estressado, tão irado. O que acontece? Hoje, por causa do nível de informação que a gente recebe e pelo tanto de coisas que nós assistimos, a nossa mente ela está numa sobrecarga absurda. É por isso que nós precisamos de um detox de tela. Todos nós precisamos, irmãos, de um detox de tela. E a escola dos meus filhos mandou um informativo ontem, pedindo, né? A gente tem lutado aqui em casa por concernente à regulamentação de horário para os adolescentes e o Caleb. E a escola falou que o recomendado para adolescente e criança é 1 hora por dia de tela. E pedindo, pelo amor de Deus, para os pais, para colaborarem com a escola, para que os filhos fiquem pelo menos, no máximo, 1 hora com o celular na mão, pelo nível de informação que eles estão recebendo. Olha só. Então, assim, quanto mais informação, mais cansaço. Quanto mais tela, mais cansaço. Quanto mais tecnologia, mais cansaço. Então, eu digo, é isso que a irmã Luciana está falando, o celular dá dor de cabeça, da crise de ansiedade, o celular na mão, ele gera mau humor, né? Eu já falei isso com vocês. Você acorda feliz da vida, você pega o celular 10 minutos, teu humor ele altera, dependendo das coisas. Imagine hoje, lá no Canadá, né, que um jovem entrou na escola e matou 9 pessoas e morreu. Aí você vê outra informação. E aí, eu vou dar exemplo da minha esposa, por exemplo, a missionária Raquel. Tudo que envolve crianças, por exemplo, o velho Datan lá, teve outro caso que eu mostrei para ela. Hoje ela falou, pelo amor de Deus, não fala isso para mim. O coração dela acelera na hora. Tudo que envolve menor de idade, de abuso, ela não suporta ouvir. Então, veja, diante da informação que você recebe, até teu humor, ele muda. Até teu comportamento muda. E, infelizmente, o que o irmão Júlio está dizendo, né, nunca se viu crianças com tanta alergia, crianças que vivem doentes, crianças que vivem medicada com antialérgico. Tem criança tomando remédio para ansiedade já, né? Então, por que as crianças estão doentes mesmo? Porque não colocam mais o pé no chão. Eu sempre digo isso, a criança não rola na lama. A criança não é picada por um pernilongo. É por isso que ela vive doente. Que ela não pega o sapo com a mão. Agora eu fui longe demais, né? A criança não pega o sapo com a mão. Eu estou falando. É verdade ou não é? É por isso, meu irmão, porque a gente vivia carregado de lama. A minha mãe estava falando para os meus filhos que volta e meia ela me jogava dentro do chuveiro e ela pegava aquelas escovas amarelas. Não tem tomar banho de chuva. Aí ela pegava
aquelas escovas mesmo, de escovar a roupa, e ela me escovava, ela me clareava, de tão encracado que eu ficava brincando na rua o dia todo jogando bola. Eu vinha com o pé preto para dentro de casa. E os meus filhos brincam muito ainda na rua, glória a Deus por isso. A irmã Célia está dizendo, Deus me livre de colocar a mão. Mesmo tem gente que não suporta barato, não suporta rato.